Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Fala a verdade, né? Fortes temperaturas nas cidades da região. Bom, nós tivemos praticamente um final de semana de verão, né? Porque o que esquentou, né? Os termômetros chegando a 32 graus em alguns pontos das cidades aqui da nossa região metropolitana. Você vai saber no programa de hoje também até quando vai esta temperatura, quando vai haver essa mudança climática. Tudo isso com o nosso amigo, o Celso Vernizzi, né? Ele que vai dar aí a previsão do tempo aos amigos do Hora Geral. No programa de hoje também você vai ver o transtorno nesta manhã, né, com relação à movimentação da travessia de balsas litorâneas. Não foi só Santos e Guarujá, não. Guarujá, Bertioga também teve um problema por causa do nevoeiro. Ainda no programa de hoje, você vai conhecer como que está o sistema de segurança com relação a monitoramento de câmeras na cidade do Guarujá. A Bia Damasceno vai trazer essa informação para você. Vamos saber também como é que está o quadro de saúde do ministro da Justiça, o André Mendonça, né? Entre outros assuntos no Hora Geral de hoje também. Eu vou mostrar para você o que os esportes coletivos já estão liberados na cidade de Santos. O que isso muda? O que isso melhora? Enfim, esse e outros assuntos você vai acompanhar a partir de agora no Hora Geral. Lembrando que o nosso WhatsApp está sempre à sua inteira disposição. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora e a gente já começa, vamos até ali a travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Essas imagens que você está vendo, olha a quantidade de carros, olha, tudo isso, sabe que horas eram? Eram aproximadamente 9 horas da manhã, 9h30. E você está vendo aí, mas peraí, Douglas, mas isso aí foi em algum final de semana prolongado? Não. Foi hoje. Hoje, segunda-feira, amigos do Hora Geral, né? Hoje, tudo isso por causa de um nevoeiro, né? Essas são as imagens que nós captamos através da produção do Hora Geral, né? Por causa do nevoeiro nesta manhã de segunda-feira. E isso acabou trazendo transtornos para quem depende da travessia de balsas, tanto Santos Guarujá como vice-versa. Esse forte nevoeiro que teve início nesta manhã de segunda-feira acabou provocando uma paralisação no serviço de travessia entre Santos e Guarujá. O serviço de balsas foi interrompido por volta das 3 horas, das 4h30 da madrugada até as 8 da manhã. Por isso, esse reflexo que você está vendo nas imagens da movimentação dos veículos e também das motocicletas, além também das bicicletas. As barcas, elas também tiveram uma longa paralisação, retornando só às 8 horas da manhã. Amigos, aí mais um questionamento que eu quero fazer, né? Esse retrato que você está vendo, essa grande quantidade de veículos, de motos, aguardando, né, para poder atravessar, é uma realidade que, pelo jeito, eu não encontro nenhum órgão público para discutir e resolver junto com os nossos representantes no governo do estado. Será que tem... produção, terá que ter que chamar o presidente Bolsonaro para ver se ele ajuda nessa travessia, como ele ajudou a Ponte dos Barreiros? Não, é o que eu chego a pensar. Porque, óbvio, não é sempre que nós temos um problema com relação à serração, o nevoeiro, como aconteceu hoje pela manhã. Mas é recorrente a grande quantidade de veículos que ficam na fila da balsa esperando, né? Já teve ex-governador, né, que veio aqui entregar maquete e nem saiu do papel. Maquete, olha que micagem, né? Já teve aí projeto da ligação seca, a ligação através de túnel, através de ponte, e até agora não sai do papel. Isso tudo é só para provocar os nossos representantes, governo do estado, os nossos deputados, e, né, uma ação mais efetiva dos nossos prefeitos
para cobrar aí uma ligação mais rápido possível entre Santos e Guarujá, né? E isso aí daria uma certa tranquilidade com relação à grande movimentação de veículos. Bom, essa foi a realidade hoje pela manhã, por causa do nevoeiro e, lógico, o grande número de veículos na travessia litorâneas de Balsas, aqui na nossa Baixada. Vamos agora até Praia Grande. Veja o que aconteceu em Praia Grande. É impressionante a onda de assaltos. Olha, ó, presta atenção. Olha quem vem ali atrás, ó. Olha o que eles fazem, ó. Isso aí é um motofretista, ele está passando uma informação, né? Pode colocar na tela, Fábio. Ele está colocando uma informação, né? Olha, é o seguinte, estou vendo aqui a encomenda para entregar no tal lugar. É esse número mesmo que está marcado aqui? É. Só que os caras voltam, olha lá. Prestem bem atenção no que eles fazem. Câmeras de monitoramento flagraram um bando de ladrões roubando todas as mercadorias de um motoboy no momento em que ele realizava uma entrega. No começo, o grupo de 10 meliantes passa pelo motoboy que estava falando ao celular, sem fazer nada. Depois, voltam e o motoboy, assustado, já abre o baú da moto. Eles levam todas as mercadorias. O telefone celular do entregador não foi levado. O crime ocorreu na rua Silvio Luiz Santos Barroso, no bairro Sítio do Campo. Olha aí, ó. Nesse bando, 3 menores de idade foram apreendidos e um homem foi preso. As mercadorias recuperadas foram devolvidas ao motoboy. O caso segue sob investigação no 1º Distrito Policial. Olha só que imagem, amigos do Hora Geral, né? Ou seja, nem trabalhar você consegue. Por quê? O nome correto é motofretista, que popularmente a gente chama de motoboy. Esse baú que tem atrás da moto é onde ele faz as entregas. Quando o bando voltou, ele já abriu, porque ele já sabia que ia ser assaltado, né? Ó, tudo bem, pode levar. Ô, Douglas, o que tinha aí? Encomendas, né? Encomendas, entregas, né? E assim, sabe o que dá impressão? Sabe aqueles abutres, aquelas aves, quando está em cima da carniça, né? De um animal morto, todo mundo em cima pegando. Aonde é que nós vamos parar, né? E entre eles, volto a repetir, tem até menores. Olha lá. Aí um chega, o outro do lado, aí, ó. Pega aí, pega, dá isso pra mim. Entendeu? Eles nem sabem o que tem. Pode ter um medicamento, pode ter algum aparelho eletrônico, né? Pode ter uma encomenda que a pessoa esteja esperando há tanto tempo e acabou sendo furtado, né? Isso tudo aconteceu em Praia Grande. Incrível, a imagem fala por si só. Este é o Hora Geral. Bom, agora nós vamos falar com Celso Vernizzi, o meu grande amigo Celso Vernizzi. O Celso Vernizzi, ele é filho do Narciso Vernizzi, que era o homem do tempo, né? O pai dele chegou a fazer por anos, né, a previsão do tempo na Rádio Jovem Pan. E o filho, praticamente, além de jornalista, um amigo que eu tenho uma grande estima, ele também se especializou na previsão do tempo. E eu falei assim, ô Celso, dá a previsão do tempo, informa para os nossos amigos do Hora Geral como será a previsão para essa semana. É com você, meu amigo Celso Vernizzi. Olá, amigo, uma ótima semana para todos. Tempo de hoje para amanhã mudando, hein? Hoje à tarde muitas nuvens no litoral, mas só no litoral, porque o interior continua com o forno bem ligado. Aliás, hoje forno também no litoral, temperatura máxima de 31 graus. Na capital, 32 a 33, no interior do estado, 35 a 37 graus. Muito calor em todo o estado, frente fria saindo para o Oceano Atlântico na altura do Paraná. Mudam os ventos entre a tarde e a noite, pode chover no litoral, principalmente no litoral sul, e amanhã tempo instável em todo o litoral. Hoje calor, mudando o tempo de hoje para amanhã. E quarta-feira volta a esquentar tudo de novo. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi. Olha, o Fábio, inclusive, está colocando algumas das imagens, né? Como vai ficar essa mudança climática entre hoje e amanhã, tá vendo? Ó, isso tudo que você está vendo já é essa mudança climática. Mas eu fiquei um pouco tranquilo, sabe por quê, amigos do Hora Geral? Apesar da previsão que foi aí anunciada pelo meu amigo Celso Vernizzi de uma mudança amanhã, terça-feira, eu já fiquei tranquilo, porque quarta-feira parece que tudo volta à normalidade. É óbvio, né? É importante a chuva, mas um bom tempo, um tempo seco, um clima agradável é muito mais gostoso.
Mais uma vez, obrigado, meu amigo Celso Vernizzi. Olha, meus amigos, hoje pela manhã a Imigrantes ficou interditada, você sabia? Ficou um período interditada. Falou, ô Douglas, mas por que ficou interditada? Porque um homem, ele queria se jogar de uma passarela na rodovia dos Imigrantes. Nós temos as imagens e o Fábio vai colocar na tela aqui no Hora Geral. Isso tudo aconteceu nesta manhã de segunda-feira, amigos do Hora Geral. Na altura de São Vicente, a rodovia dos Imigrantes foi totalmente interditada na manhã de hoje, após o homem subir em uma das passarelas e ameaçar se jogar. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h10 da manhã. Os bombeiros conseguiram conversar com o rapaz e resgatá-lo por volta das 9 horas. Durante a ocorrência, um grande congestionamento se formou no local. As pistas foram liberadas logo em seguida, mas o trânsito pôde ser notado por toda a manhã. Então, vocês perceberam, né, que por causa dessa ocorrência, houve, por uma questão até de precaução, que parasse, né, bloqueasse a rodovia para que conseguisse mudar de ideia e resgatar este homem que queria pular dessa passarela, como você vê nas imagens aqui no Hora Geral. Olha, se você parar para pensar, esta manhã de segunda-feira foi muito tumultuada, né? Congestionamento na rodovia dos Imigrantes, ali próximo à Ponte do Mar Pequeno, por causa desse homem que queria pular da passarela, né? A paralisação da travessia de balsas e barcas também acabou movimentando um grande número de veículos que ficaram congestionados. A informação que eu recebi aqui pelo 981701434, que muitos profissionais que moram em Santos e trabalham no Guarujá chegaram atrasados por causa da interdição da balsa, ou seja, tudo isso foi um transtorno nesta manhã de segunda-feira e você está acompanhando aqui no Hora Geral, tá certo? Bom, vamos falar de normalidade, sendo que essa manhã foi bem tumultuado. Olha, na cidade de Santos, os esportes coletivos já estão liberados. Isso é uma boa notícia. Por quê? Porque significa que nós já estamos na normalidade, né? Você está vendo ali alguns dos esportes coletivos, né, que estão sendo liberados, né, aqui na cidade de Santos. E isso tudo aconteceu por causa de um decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial, que fica liberada a retomada de atividades esportivas coletivas em campos e quadras e também na orla. A medida tem como base a autorização do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo. A Prefeitura afirma que será necessário seguir os protocolos estabelecidos pelas respectivas federações esportivas oficiais ou entidades afins, devidamente aprovadas pela Secretaria de Estado de Esporte e também Secretaria Municipal de Esportes. Ou seja, o que nós percebemos, amigos? Uma retomada, já começa uma retomada da normalidade. Por isso é importante não abusarmos, né? Não abusarmos. Ainda podendo evitar aglomeração, é melhor para todos. Usar a máscara e também usar sempre o álcool em gel. Tá certo? Rápido intervalo, na sequência eu volto com muito mais informação para você aqui no Hora Geral. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Se você ficou bem informado no primeiro bloco, vai continuar bem informado também no segundo bloco. E olha, o assunto é muito interessante. Nós estamos numa expectativa muito grande de saber qual o tipo de vacina contra a Covid-19, né, que vai estar logo sendo distribuída para a população. Será que é a chinesa? Será que é a russa? Enfim, por falar em vacina, nós temos uma boa notícia, sim, aqui no Hora Geral, e o Fábio já está colocando na tela para que você possa também acompanhar com a gente. Um novo teste, né, envolvendo aí mais uma vacina, né, está trazendo aí um alento, uma expectativa muito grande a todos nós, né, a população. O que significa? Que é a testagem da vacina desenvolvida conjuntamente entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Foi retomada nesta segunda-feira no Brasil.
Os testes haviam sido suspensos na última terça-feira, no dia 8, depois de ter constatado um efeito adverso em um dos voluntários. Ao todo, 5.000 voluntários participam dos estudos clínicos da vacina no Brasil. A testagem foi suspensa na terça-feira, dia 8 de setembro, depois que foi constatado o efeito adverso, né? O que significa? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a retomada dos testes no Brasil. Antes disso, Oxford informou que a retomada dos testes no Reino Unido. E isto é importantíssimo. Como você pode ver, os testes, eles continuam. É um trabalho diurno, é um trabalho incessante, para que, óbvio, assim que tiver sido autorizado, né? E nós temos aí informação de que o Brasil, inclusive, já até comprou um determinado lote dessas vacinas. Assim, quando tiver tudo pronto, será distribuído entre a população. Nós precisamos sair desse momento conturbado de pandemia, mas há necessidade de muita cautela por causa de uma vacina que traga aí a alegria, né, para todas as pessoas. Só para que você tenha ideia, amigos, olha já, tem idosos que estão dentro das suas casas desde março, com receio de sair e se contagiar, se infectar com a Covid-19, né? As crianças que querem retornar às escolas, e a maioria dos pais acham que não que tem que ser prudente e não retornar às aulas agora enquanto não tiver a vacina. Então, essa é uma grande expectativa que todos nós estamos vivendo. Por falar em expectativa, nós temos um dado importante, que é a queda no número de pessoas infectadas pela quinta semana consecutiva. Olha só, a imagem mostra, tá vendo? As pessoas ainda estão usando máscaras, né? E essa é a precaução que todos nós precisamos ter, sim. Mas o importante de tudo isso é que nós conseguimos ter uma conscientização maior por parte da população. Aonde que eu quero chegar? A média móvel de mortes provocadas pelo novo coronavírus, pela quinta semana consecutiva no estado, vem caindo. No período entre 6 e 12 de setembro, a média móvel de óbitos foi de 179 por dia, sendo essa a menor que o estado registrou desde a 20ª semana epidemiológica entre os dias 10 e 16 de maio. A média móvel é calculada somando o total de casos da semana e dividindo pelo número de dias. Olha só. Ô Douglas, então a gente já pode ficar tranquilo? Não totalmente, mas já estamos num caminho que está desacelerando o número de pessoas infectadas com a Covid-19. Isso é muito bom. E isso acelerando, é óbvio que logo, logo nós passaremos para a categoria verde. Ainda estamos na amarela. E por falar em saúde, quem ainda continua internado desde esse último final de semana é o ministro da Justiça, André Mendonça, esse que você está vendo no vídeo. O ministro, ele passou mal nesse final de semana, né? Ele que assumiu no lugar do ex-ministro Sérgio Moro, né? O nome dele é André Mendonça, ele é ministro de Justiça e Segurança Pública. Ele foi internado para exames médicos domingo, ontem, em Brasília, depois de um mal-estar durante a madrugada. Em nota, o Ministério informou que André Mendonça foi diagnosticado com miocardite aguda, ou seja, uma inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral. O ministro chegou a passar por um cateterismo, mas a suspeita de infarto foi descartada. Segundo o governo federal, André Mendonça também realizou o teste de Covid-19 e todos deram resultado negativo. A nota divulgada na tarde deste domingo diz ainda que o ministro André Mendonça foi medicado e está bem. Por orientação médica, ele continuará internado para observação, pelo menos nas próximas 48 horas. Ele é um dos ministros escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro, e é bom a gente também explicar que o próprio presidente Jair Bolsonaro falou que se ele, tendo a oportunidade de indicar alguém para o STF, como ministro do STF,
ele indicaria um evangélico, né? E o que nós sabemos e ouvimos nos bastidores, que essa indicação para o STF, o nome seria de André Mendonça, esse que você está vendo no vídeo, né? Ele que é o ministro da Justiça. Então, estamos aguardando os últimos exames dele, mas já foi descartado o infarto, né? Ele continua na UTI por uma questão de precaução, mas acredito que até o meio da semana ele vai ter alta, né? O ministro André Mendonça, um dos ministros que compõem o ministério do presidente Jair Bolsonaro. Este é o Hora Geral e nós estamos levando até você muito mais informação. Gente, tem uma notícia que me deixou chateado, né? Muito triste, apesar de não conhecê-lo. O baterista da banda Lagoon, né? Essa banda é uma banda composta de jovens, né? É uma banda mineira, né? Ele faleceu aos 34 anos, né? Incrível, um menino tão jovem. Eu digo menino, 34 anos é jovem, né? E esta banda ia fazendo, olha aí, olha, jovem, uma banda que está fazendo um enorme de um sucesso. Pode deixar na tela, Fábio. Um enorme de sucesso. E ele faleceu assim, de uma hora para outra teve um infarto e deixou praticamente todos os componentes familiares e os fãs tristes. Porque isso tudo foi na noite de sábado, né? Ele é baterista da banda mineira Lagoon, o nome dele é Breno Braga, de 34 anos, que é mais conhecido como o Tio Wilson. O grupo emitiu uma nota, né, para os seus fãs, falando da morte do baterista, né? Ele teve uma indisposição depois de um show e morreu por causa de uma parada cardiorrespiratória. A banda Lagoon se apresentou às 9 da noite em um drive-in em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tio Wilson, como era chamado, morreu no intervalo entre a primeira e a segunda apresentação do grupo. A assessoria de imprensa não informou se a morte ocorreu no local ou se o músico foi levado para algum hospital da cidade. A polícia de Minas Gerais informou que o corpo do baterista deu entrada no ML ainda na noite de sábado e foi liberado na manhã deste domingo. O corpo foi examinado e o laudo, né, com a causa da morte sai em 30 dias. Um procedimento investigativo foi instaurado. Eu, aqui em nome do Hora Geral, descanse em paz, tio Wilson. Eu sou um fã, pode deixar um pouco mais a imagem, eu sou um fã da banda Lagoon, né? Curto demais o som deles. Recentemente eles fizeram uma música, né? Uma gravação com a Isa, aquela cantora Isa. E eu gosto muito do som eu digo molecada, são todos jovens, né? E esse é o tio Wilson, o baterista aqui de 34 anos da banda, que precocemente nos abandonou, deixando fãs, familiares e a banda um pouco triste. Eu acredito que vai ser um pouco difícil eles conseguirem retomar, porque a banda ela precisa de um baterista, né? Eles ainda estão todos comovidos pela perda do tio Wilson, né? Vamos ver o que vai acontecer com a banda, uma das bandas que está tendo um maior destaque no cenário musical de Minas Gerais, mas para todo o Brasil. Se você colocar no YouTube lá, Banda Lagoon, você vai ver a quantidade de pessoas que curtem e assistem os clipes deles, muito bem produzidos, por sinal. Mais uma vez, tio Wilson, descanse em paz. Bom, amigos, antes de chegar no final do Hora Geral, eu quero finalizar com uma boa notícia, né? Uma notícia dos bombeiros que acabaram salvando os cachorros. Olha só, você fala, Douglas, mas como foi isso, Douglas? Olha, isso tudo, a imagem fala por si só. E teve aí muitas pessoas que acabaram filmando, registrando, né? Esse momento muito contagiante, né? Por causa do salvamento desses cachorros, né? E mais uma vez são os nossos heróis, os bombeiros, né? Que acabam salvando vidas. É um animal irracional, mas eles foram salvos, né? E isso tudo cabe aí ao Corpo de Bombeiros, que resgatou 2 cachorros. Olha só, eles estavam presos debaixo de uma ponte aqui em Santos. Eles foram retirados do local sem ferimentos graves.
Esse vídeo que você está vendo, né, mostra a ação dos bombeiros. O resgate foi realizado no último domingo, né, lá na Ponta da Praia, aqui em Santos, um dos bairros de Santos. O casal de cães foi encontrado por moradores debaixo de uma ponte, correndo o risco de serem levados pela maré, onde estava subindo rapidamente. O Copom, que é o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, foi acionado por um morador do bairro que passou pelo local e notou que os animais estavam inquietos. Os agentes desceram a ponte e amarraram a dupla em um equipamento para que retornassem ao calçadão com mais segurança, né? Tá vendo? Mais uma imagem e uma participação dos nossos bombeiros, né? Quero aqui parabenizar toda a equipe do 6º Grupamento da Estação de Bombeiros do Gonzaga, né? Graças à ação rápida da equipe, eles foram resgatados sem ferimentos graves, né? Estão todos felizes, tá vendo? Isso é legal, né? Ainda bem que a gente conseguiu, através dos bombeiros, né, resgatar esses animais. Sabe, meus amigos, os bombeiros, eles merecem uma atenção. Eu sei que você vai falar, Douglas, e os policiais militares? E as enfermeiras? Não, eu sei, eles também merecem, mas os bombeiros, eles estão sempre prontos para atender, né? E você viu, nesse final de semana prolongado passado da Independência, né, a quantidade de salvamentos que o GBMAR teve que fazer, mais de 300 salvamentos e 11 pessoas vieram a falecer, né? Então, conscientização, responsabilidade e se você puder, né, quando estiver próximo do bombeiro, fala, muito obrigado. Pode ser que eles falem, por quê? Porque vocês estão sempre ao lado da população, né? Olha a alegria dos cachorros. Bom, com essa imagem, nós chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um abraço aos meus amigos bombeiros, aos meus amigos telespectadores. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.